E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou Luiz, professor de Legislação Empresarial. Nosso assunto de hoje é sobre o cartório de registro civil de pessoa jurídica. Na última aula, conversamos a respeito das juntas comerciais. Verificamos quais são as atribuições das juntas comerciais, verificamos que o órgão, que é a junta comercial, ela pode se situar em diversos estados, como, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo temos a JUSESP, que é a Junta Comercial do Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro, vai ter a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, e em todos os estados vão ter as suas juntas comerciais. A Junta Comercial é um órgão do qual o empresário realiza o registro da sua atividade empresarial, podendo também registrar um contrato social. Então, vamos lembrar que todos os registros devem ser feitos na junta comercial quando se trata da empresa. Porém, existe uma peculiaridade. Nem todos os registros são realizados na junta comercial, tá? Porque algumas organizações não são consideradas empresas. Por isso que é importante a gente relembrar aquele conceito do que é o empresário e o que não é atividade empresarial. Assim, temos o registro civil das pessoas jurídicas, que nada mais é do que diversos cartórios de registro civil, e esses cartórios estão espalhados em diversos pontos, tanto dentro de um município quanto dentro de um estado. Bem diferente das juntas comerciais, o cartório de registro civil das pessoas jurídicas, esses cartórios eles têm em diversos bairros, digamos, em diversos distritos. Como, por exemplo, na região de Santo Amaro. Na região de Santo Amaro vai ter um cartório de registro civil da pessoa jurídica. No centro de São Paulo também. E assim por diante. Então, diversos bairros pode ter um cartório ou até mais de um cartório de registro civil da pessoa jurídica. Esse cartório de registro civil da pessoa jurídica é onde eu faço o registro dessa pessoa jurídica. É onde essa pessoa jurídica ela nasce. Vocês lembram que quando uma pessoa nasce, ela tem que ser levada a registro para receber o nome, para receber a filiação, que seria o nome dos pais, para que conste na sua certidão de nascimento a data em que a pessoa nasceu, o bairro, o estado em que essa pessoa nasceu e até o horário que essa pessoa nasceu. Só que esse registro civil, esse registro de nascimento, que é o registro civil, ele é realizado onde? No cartório de registro civil da pessoa física ou da pessoa natural. Quando eu falo da pessoa jurídica, a pessoa jurídica também é da mesma forma. Então, eu preciso realizar o registro dessa pessoa jurídica. Então, vocês lembram que o registro da pessoa jurídica geralmente é na junta comercial, né? Como a própria lei diz que o registro vai ser dentro do órgão que se chama a junta comercial, que é o órgão de registro público. Só que, como estamos estudando legislação, verificamos que na legislação sempre haverá uma regra e terá também uma exceção a essa regra. Então, as sociedades empresárias, elas são registradas na junta comercial, mas as sociedades não empresárias, elas não são registradas na junta comercial, mas sim no registro civil das pessoas jurídicas, no cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Assim, as atribuições do cartório de registro civil de pessoa jurídica
Uma das atribuições é averbar os documentos dessa pessoa jurídica, fazer o registro dessa pessoa jurídica, fazer o registro do estatuto social dessa pessoa jurídica, fazer diversos registros, e dentre eles esses registros, na verdade, eles são para as atividades que não são consideradas empresariais, como, por exemplo, algumas sociedades uma sociedade literária, né? Vamos supor que o professor queira fazer uma sociedade literária. Daí então essa sociedade literária que vai trabalhar de repente distribuindo livros, vendendo esses livros, produzindo, né, obras literárias no geral. Assim, esse tipo de sociedade ele não é registrado na junta comercial, mas sim no cartório de registro civil da pessoa jurídica. A igreja, lembrando que o melhor termo a ser utilizado não seria a igreja, né, mas sim a instituição religiosa. A instituição religiosa pode ser uma igreja evangélica, pode ser uma igreja católica, pode ser um templo budista, pode ser um centro de umbanda ou candomblé. Então, todas essas entidades, que são entidades religiosas, elas não são registradas na junta comercial, tá? Então, verificamos que algumas instituições religiosas, elas formalizam os seus atos constitutivos. Ou seja, elas formalizam que elas existem. Elas formalizam que elas têm um estatuto social. E aqui a gente fala em estatuto social e não contrato social. O contrato social se trata de organização empresária, em que haverá um sócio, e esse sócio vai investir um capital. Isso é um contrato social. Nesse caso das organizações religiosas, não tem um contrato social, mas tem um outro nome. Tem o estatuto social. Esse estatuto vai ser o regulamento de como se dará essa organização religiosa. Qual é o nome dessa entidade religiosa? Quais são os membros? Quais são as atividades a ser prestadas para a atividade religiosa? Então, tudo isso vai constar dentro desse estatuto social e não contrato social, tá bom? Então, uma das atribuições desse cartório de registro civil de pessoa jurídica é fazer esse registro, é formalizar o registro dessas entidades, essas entidades que não são empresariais. Por quê? Eu vou falar aqui, né, eu tinha falado que a igreja não seria o termo ideal da gente utilizar, e sim instituição religiosa, mas eu vou colocar aqui um exemplo de uma igreja, tá? Então, uma igreja, pode ser que essa igreja ela tenha um CNPJ, pode ser que essa igreja ela faça algumas transações, ela de repente pode ter um bazar, ela pode fazer vendas de roupas usadas ou móveis usados. Essa igreja também pode fazer venda de bíblias, de chaveiros. Então, notem que essa igreja ela precisa de um CNPJ para poder realizar essas transações, para poder administrar melhor. Então, esse CNPJ que ela tem é por meio da formalização. É quando essa instituição religiosa ela se formaliza e daí então, quando ela se formaliza, ela recebe o CNPJ. Essa formalização da entidade religiosa não é na junta comercial, mas sim no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Por quê? A igreja ela não é considerada empresa, e sim uma instituição religiosa. E não é uma atividade empresarial.
Mesmo que uma igreja ela possa vender aí alguns materiais, de repente essa igreja tenha um brechó, ou então, ou melhor, um bazar, né? Ou então essa igreja tenha uma lojinha dentro dessa instituição, do qual ela vende livros religiosos, vende camisas com estampas religiosas. Isso não caracteriza uma atividade empresarial, tá? Uma das atribuições do cartório de registro civil de pessoa jurídica também é fazer o registro de partidos políticos. Esse cartório de registro civil de pessoa jurídica, ele tem diversas atribuições. Dentre essas atribuições é fazer o registro de partidos políticos. Por quê? Partidos políticos também têm CNPJ. Partidos políticos, eles não são registrados na junta comercial. Por quê? Partido político não é uma atividade empresarial. As associações, como por exemplo, associações filantrópicas, como por exemplo, ONGs, entre outras entidades que prestam serviços assistenciais e que não têm atividade empresarial. Tá? Vamos supor aí um hospital filantrópico. Um hospital filantrópico, esse hospital, ele não é uma empresa, mas sim uma associação filantrópica. E essa associação, ela não é uma atividade empresarial. Então, ela não é registrada na junta comercial. Ela é registrada no cartório de registro civil de pessoa jurídica. O cartório de registro civil de pessoas jurídicas, esse cartório, ele tem, como eu falei, diversas atribuições. Dentre elas, é fazer o registro dessas entidades. Fazer o registro da pessoa jurídica. Esse cartório de registro civil de pessoa jurídica, uma das obrigações que ele tem é de fazer a autenticação nos livros, autenticar os livros de escrituração. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre os livros de escrituração? Que os livros empresariais, os livros que pertencem à empresa, que são os livros obrigatórios, esses livros que são livros contábeis, de contabilidade, de organização financeira, esses livros do empresário, da empresa, têm que ser registrados na junta comercial. Até aí, tudo bem. Só que, vamos supor que uma entidade filantrópica, uma ONG, que vocês já viram que uma ONG não é uma empresa. Uma ONG é uma associação. Vamos supor que essa ONG ela tenha livros contábeis, que ela faça escrituração nos livros, escriturações contábeis. Ela contabiliza o que entrou de dinheiro para essa organização, o que saiu. Então ela faz o registro contábil de tudo isso. Daí então, esses livros, eles não são registrados na junta comercial, mas sim no cartório de registro civil da pessoa jurídica. Por quê? A ONG, quando ela faz o seu registro, ela registra onde? Na junta comercial? Não. Ela faz o seu registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Então, ela vai fazer todas as formalidades dentro desse cartório de registro civil de pessoa jurídica. Então, os livros, caso ela tenha livros contábeis, esses livros serão autenticados no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. Okay? Lembrando que esses livros, muitos deles não são mais livros físicos, mas são livros digitais. Então, essa escrituração contábil, ela é realizada por meio do sistema público de escrituração digital, ou seja, facilita tanto para o empresário quanto também para as entidades.
como, por exemplo, as associações, as entidades religiosas. A legislação aplicável, a legislação que se aplica ao cartório de registro civil das pessoas jurídicas é a própria lei de registro civil é a lei de registros públicos, tá? Então a lei de registros públicos, ela vai trazer várias formalidades e ela vai trazer também quais são as entidades que devem realizar o registro dentro dessa repartição, dentro desse cartório. A legislação aplicável também é o próprio Código Civil. Então, o Código Civil também é aplicável a essa legislação dos cartórios de registro civil de pessoa jurídica. Quanto à competência territorial, o que seria isso, né? Competência territorial, professor? A competência territorial nada mais é do que a localidade do qual eu vou fazer o registro dessa associação, ou desse partido político, ou dessa entidade religiosa. Vocês sabem que existem diversos cartórios de registro civil de pessoa jurídica. Vai ter cartório em Santo Amaro, vai ter cartório no centro de São Paulo, vai ter cartório na região do Grajaú, vai ter cartório em diversos pontos. Em qual cartório que eu devo realizar o registro da minha associação, ou do meu partido político, ou da minha entidade religiosa? Vamos exemplificar melhor. Vamos supor que eu tenha uma instituição religiosa. Então eu tenho uma instituição religiosa e eu quero formalizar essa entidade religiosa. Daí então eu vou até o registro civil de pessoas jurídicas e faço o registro dessa minha entidade religiosa e também eu acabo tendo aí o meu CNPJ. Só que, para que isso aconteça, eu posso ir a qualquer a qualquer um cartório? Não, eu não posso ir em qualquer cartório. Eu tenho que obedecer à regra de competência territorial. Ou seja, se a minha igreja ela fica no centro de São Paulo, eu não posso fazer o registro dessa minha igreja na Zona Sul. Se a minha entidade religiosa, se a minha igreja, vamos supor que eu vou fazer aí uma igreja, então essa minha igreja, se eu quiser registrar, se essa igreja ela fica no Capão Redondo, eu posso fazer o registro dessa entidade religiosa no centro de São Paulo? Não, tá? Isso se chama competência territorial, que nada mais é a localidade em que eu devo fazer o registro dessa associação, ou dessa entidade filantrópica, ou dessa pessoa jurídica que não é empresa, não é empresarial. Lembrando que quando a gente faz um estatuto social, esse estatuto social ele deve ser levado a registro. E dentro desse estatuto social, eu devo colocar a denominação, que é o nome dessa entidade religiosa. Eu tenho que colocar o modo de administração. Quem serão os administradores? Como que eu faço para destituir um administrador dessa organização? Destituir, lembrando que vai ser retirar essa pessoa da administração, retirar essa pessoa do poder de administrar. Que isso pode ser por diversos motivos. Pode ser que um administrador ele não esteja gerenciando de uma boa forma. Então, eu posso fazer a retirada desse administrador. Mas tudo isso tem que conter como será a forma de retirar um administrador, qual é o nome dessa entidade. Tudo isso eu tenho que colocar dentro do Estatuto Social para poder fazer o registro desse estatuto no cartório
de registro civil de pessoa jurídica. Então, pessoal, eu quero que vocês observem que existe duas possibilidades de fazer, dois órgãos em que a pessoa pode fazer o registro. Sendo que o empresário, que é aquele que exerce, né, a atividade empresarial, ele pode registrar os seus atos constitutivos na junta comercial. Os sócios empresários, os sócios de uma entidade, sócios de uma empresa, esses sócios, eles fazem o registro dessa sociedade, desse contrato social, na junta comercial. Agora, quando eu falo de atividade não empresarial, eu faço o registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Então, uma entidade religiosa, ela vai fazer o seu registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Um partido político não é uma empresa. Esse partido político faz o registro no cartório de registro civil de pessoa jurídica, tá? Então, agradeço a vocês novamente. Não se esqueçam de se inscreverem no meu canal e curtir o meu vídeo.